E uma vez eu vi uma frase que dizia assim: se você não planeja nada, as coisas se tornam urgentes. Então é mais ou menos assim que os professores que não planejam, não fazem esse planejamento, eles se sentem. Parece que é sempre urgente, ele precisa urgentemente fazer tal coisa, ele precisa estar sempre correndo, sempre na correria. Hey Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do episódio de hoje é: sem fazer isso, você não consegue o interesse dos seus alunos. Bom, nós professores temos superpoderes, isso mesmo, superpoderes. Aqueles de corrigir provas, de planejar aulas, de criar novas atividades, de liderar uma sala de aula, entre vários outros superpoderes. Porém, como todo super-herói, nós também temos uma fraqueza. E essa nossa fraqueza, ela pode desencadear, ela pode gerar uma certa ansiedade e procrastinação. Eu estou falando da fraqueza da desorganização. A desorganização ela pode causar vários males na nossa carreira como professor. Por isso eu queria perguntar para você, professor, já aconteceu alguma vez de você se esquecer de algum compromisso importante que você tinha marcado na escola? Ou até mesmo, será que você fez algum combinado com seus alunos e esqueceu de cumprir? Ou então, o seu armário da escola é muito difícil de você localizar algum material, alguma coisa que você precise? Se você respondeu sim para essas perguntas, então você precisa ver esse episódio. A organização, ela não é só sobre aquilo que a gente vê, não é só sobre o que está visível para nós. Por exemplo, fica bem fácil da gente identificar uma desorganização quando a gente entra numa sala de aula que as carteiras estão todas bagunçadas. Então, obviamente, a gente já olha aquilo e pensa, meu Deus, desorganização. Porém, a desorganização ela não é só isso, só o que a gente consegue ver. Ela também está relacionada aos nossos hábitos, a coisas que a gente faz sem perceber. E o problema de ter uma rotina desorganizada é porque dificilmente a gente vai conseguir planejar uma aula que seja interessante para os nossos alunos. E isso fica bem claro no fato de que muitos professores passam por uma situação. Por exemplo, já aconteceu com você de depois de você ter terminado de dar a sua aula, você pensa, puxa, acho que ficou faltando alguma coisa nessa aula. Ficou faltando uma atividade para os alunos memorizarem melhor, ou então eu acho que eu não expliquei da forma correta, eu acho que ficou faltando alguma coisa. Você já teve essa sensação de que faltou alguma coisa na sua aula? Isso é algo que muitos professores passam e pode ser facilmente resolvido com um bom planejamento e uma boa organização. Então a organização, ela é uma coisa muito importante na vida do docente, é uma coisa muito importante na vida do professor. E para superar esse problema de desorganização, será necessário realizar algumas mudanças, não só na rotina, mas também no ambiente de trabalho. Sim, no ambiente de trabalho que envolve não só a escola, né, a nossa sala de aula, o nosso armário, como também envolve a nossa área de trabalho em casa. A gente precisa ter um computador organizado, a gente precisa ter em casa um cantinho, como se fosse um escritório, para a gente trabalhar, onde a gente vai ter acesso aos nossos materiais, aqueles livros que você precisa consultar sempre. A gente precisa ter tudo isso organizado dentro da nossa casa. Quando a gente tem essa questão de organização do nosso espaço de trabalho, o nosso planejamento ele flui muito melhor. E nesse episódio eu vou mostrar para você 7 passos de como você pode ser mais organizado, como que você pode organizar tanto a sua rotina, como pode organizar o seu espaço de trabalho. Antes, eu queria dar um exemplo para você poder entender melhor como que a falta de organização pode atrapalhar a nossa vida. Há um tempo atrás eu trabalhei numa escola, eu já fui inspetora, eu já fui secretária, e quando eu estava de secretária nessa escola, eu via muitos professores passando por apuros justamente por não ter essa questão do planejamento e da organização. O que aconteceu? Certa vez uma professora, ela combinou com a turma dela, combinou com a sala de aula que ela ia passar uma atividade de música. Sabe aquelas atividades que nós professores de inglês gostamos de levar? Que a gente pega aquela letra de música, a gente tira algumas palavras, leva o conteúdo, leva essa música impressa e coloca a música para os nossos alunos ouvirem. O que aconteceu com essa professora? Ela combinou, porém foi assim, uma aula ela esqueceu, ela tinha combinado para a próxima aula, ela esqueceu, então ela fez para outra aula, né, sem ser para a aula da outra semana que ela ia dar. E quando chegou no dia, ela trouxe as folhas impressas com a música. Porém, ela esqueceu do pendrive. Por que ela esqueceu do pendrive? Porque ela tinha aquela mania, sabe, de já só jogar dentro da bolsa o pendrive, ou então ela deixava em cima da mesa lá da secretaria. Ela não tinha muito essa questão de organização com as coisas dela.
E ela, nesse dia, ela esqueceu o pendrive que estava a música dela, ela esqueceu em casa, porque ela achou que estava dentro da bolsa, como geralmente ela só jogava, não tinha como ela saber se estava ali dentro ou não. Só quando ela chegou na escola que ela conseguiu, que ela deu falta de que o pendrive não estava lá. Por isso, o que aconteceu? Ela teve que sair da sala de aula, dos alunos que já estavam esperando a atividade, porque afinal ela já tinha impresso a música. Então ela distribuiu a música para os alunos e teve que ir correndo na secretaria tentar baixar a música. Então depois que ela teve o maior sacrifício para conseguir baixar a música, o que aconteceu? Ela não tinha um pendrive para colocar a música. Então ela foi procurar agora com os colegas professores dela para achar se alguém tinha um pendrive para emprestar para ela. E depois que ela conseguiu achar, ela já tinha perdido quase metade da aula dela, os alunos ficaram ociosos, acabaram fazendo bagunça, e quando ela passou a música, ela nem teve tempo de trabalhar sobre o assunto da música. Ela teve que passar correndo como se fosse uma atividade recreativa e foi só aquilo. Então você percebe o tanto que essa professora perdeu? Porque na casa dela ela teve todo aquele trabalho de escolher a música, de baixar a música, depois de pegar essa parte da música que ela ia imprimir. Então ela teve que organizar o texto lá da música, teve que retirar as palavras, colocar naquela caixinha do lado. Todo esse trabalho que ela teve, ela acabou perdendo. Então foi um trabalho, por assim dizer, à toa, porque chegou lá ela não tinha o material necessário para dar essa aula. Então ela ficou muito frustrada. E isso não foi só uma vez que eu vi acontecendo com uma professora específica, eu já vi acontecendo com vários professores. Às vezes chegou lá, tinha pensado em fazer uma atividade impressa, chegou lá na hora, estava sem atividade, esqueceu, teve que ir correndo na secretaria, procurar de novo atividade na internet, ou teve que improvisar com uma outra atividade. Então tudo isso, essa questão da falta de organização, ela faz a gente perder muito, ela faz a gente perder tempo, ela faz a gente perder o interesse dos nossos alunos. Tudo isso é uma somatória de coisas. Então, se a gente tem um plano de aula organizado, que a gente separa ali também no plano de aula quais são os materiais que a gente vai precisar naquela aula, tudo que a gente tiver organizadinho, então antes da gente sair de casa, a gente vai conseguir ter essa noção, puxa, será que eu tô levando meu pendrive? Será que eu tô com o material impresso que eu tinha combinado? Eu tinha algum combinado para a aula de hoje com a turma tal? A gente vai ter esse controle sobre as nossas aulas e assim a gente vai conseguir estar mais confiantes dentro de sala de aula. Porém, eu sei que alguns professores pensam que por causa dessa rotina corrida e cansativa que nós professores levamos, eu sei que alguns professores pensam, puxa, mas eu não tenho tempo para ficar fazendo uma organização, um planejamento, ou então eu acho que não é tão importante assim, eu acho que eu consigo improvisar lá na hora. O problema disso é justamente esse, quanto mais a gente, por assim dizer, improvisa, menos tempo a gente ganha, a gente acaba perdendo tempo. Quando a gente separa um tempo da nossa rotina para se planejar e para se organizar, a gente ganha tempo, a gente economiza tempo, porque já está tudo planejado ali. Então eu não preciso ficar toda hora parando para pensar o que eu tenho para fazer na próxima aula, o que eu preciso fazer agora, o que eu tenho para corrigir, o que eu tenho para olhar, o que eu tenho para criar. Essa pressão de ter sempre que fazer alguma coisa pode ser muito cansativa. E uma vez eu vi uma frase que dizia assim: se você não planeja nada, as coisas se tornam urgentes. Então é mais ou menos assim que os professores que não planejam, não fazem esse planejamento, eles se sentem. Parece que é sempre urgente, ele precisa urgentemente fazer tal coisa, ele precisa estar sempre correndo, sempre na correria. Por isso é importante ter uma rotina organizada, um planejamento organizado, porque a gente poupa tempo, a gente ganha tempo. Mas é importante a gente lembrar e ressaltar que ser organizado não é só você colocar tudo no papel, escrever coisa por coisa que você tem que fazer. Para ser organizado, a gente também precisa colocar em prática. Então a gente precisa pensar praticamente como que a gente vai fazer para essa organização ser funcional para nós. Cada professor tem o seu ritmo, tem a sua rotina, então a gente tem que parar para pensar como que a gente pode fazer uma organização que seja funcional para nós, para cada um de nós. E também é bom lembrar que os nossos alunos, eles são muito atentos a essa nossa questão de organização ou desorganização. Quando nós somos desorganizados e acabamos não planejando as aulas e fazemos tudo com base no improviso, a gente pode causar a impressão para o aluno de quê? De que
ele vai pensar, por que que eu tenho que estudar essa matéria? Por que que eu tenho que tirar um tempo para ver essa matéria se nem o meu professor tirou um tempo para ver essa matéria? Você entende o que eu estou falando? Por que será que o aluno vai querer se interessar por essa matéria se ele perceber que o professor dele não se interessou em observar isso em casa, em dar aquela estudada em casa, em fazer um planejamento ideal? O aluno pode perder a importância, ele pode pensar assim, bom, isso não é importante para mim, não é importante para o professor, então também não é importante para mim. Você está vendo o perigo da gente deixar a nossa matéria ser desvalorizada por conta de uma organização, por conta de uma falta de planejamento? Por isso, a importância da gente colocar em prática a nossa organização. Quando a gente mostra para os nossos alunos que a gente tirou um tempo para estudar aquilo, que a gente tirou um tempo para ver como que essa matéria ia se encaixar na realidade do nosso aluno, quando a gente tirou um tempo para ver atividades que iam ajudar na memorização dos nossos alunos, os nossos alunos percebem isso e eles também começam a dar mais valor para aquilo que eles estão estudando. Então eles começam a perceber que aquilo que você está explicando, que você está ensinando, não é apenas porque está no livro, porque está na apostila, mas sim porque é uma matéria importante, eles precisam aprender aquilo. Então o nosso aluno começa a se interessar pela nossa matéria. Por isso é importante a gente levar em consideração esses 7 passos que eu vou passar agora de como que você pode começar agora mesmo a se organizar, a ter uma rotina organizada, a ter um planejamento organizado. Vamos lá! Então vamos ver como é que a gente pode se organizar em 7 passos. O primeiro passo é você começar gradativamente. O que isso quer dizer? Para você começar das coisas mais simples para as coisas mais difíceis. Então comece organizando os seus materiais. Seja na parte da sua casa, que você tem a sua espécie de escritório, seu espaço de estudo em casa. Comece organizando, deixe os seus livros organizados, separe por aqueles que você mais usa do que aqueles que você menos usa. Também deixe o seu computador organizado, coloque os seus arquivos em pastas, organize a sua área de trabalho do computador. Não se esqueça também de separar no pendrive aquelas atividades que você planeja imprimir, atividades que você já imprimiu, você pode arquivar dentro do computador mesmo, naquela pasta de documentos. Crie pastas dentro do seu computador para você conseguir se organizar. Então a organização ela é uma coisa que ela não acontece do dia para a noite, a gente tem que ir aos poucos colocando isso em prática. Então o primeiro passo é começar gradativamente, então a gente vai começar aos poucos, das coisas mais fáceis para as coisas mais difíceis. E o que você precisa fazer nesse primeiro momento? Você precisa pegar uma folha, um caderno e anotar as coisas que você pretende começar a organizar. Por exemplo, você pode colocar na lista, organizar o seu espaço de trabalho em casa, então aquela mesa que você usa como escritório em casa, você pode pensar em começar a organizar ela. Também os livros que você tem em casa, quais são os livros que você mais usa? Quais são os livros que você menos usa? Quais são os livros que você pretende usar esse ano? Tudo isso você pode ir anotando então no seu caderno para você ter um roteiro de coisas que você vai organizar. Também você pode colocar nesse caderninho que você pretende organizar o seu armário de escola. Então coloque lá a data, talvez seja uma janela que você tenha lá no seu horário da escola, você pode colocar como um planejamento para você organizar o seu armário nesse tempo vago que você vai ter lá na escola. Tudo você vai anotando então por data, quando você pretende executar essa organização. Coloque tudo que você precisa organizar. Se você precisa organizar o seu computador, a área de trabalho, os documentos que lá estão, coloque no seu caderno. Se você precisa organizar o seu pendrive, coloque no seu caderno. Então faça uma organização com a data e com o horário que você pretende organizar esse espaço, esse lugar. O segundo passo é o plano de aula. A gente precisa fazer o planejamento das nossas aulas. É muito importante fazer o planejamento das nossas aulas. Eu sei que alguns professores, eles se sentem muito cansados para fazer o planejamento de cada uma das aulas, mas é muito importante, nem que seja um resumo do que você pretende passar na sua aula. Então aqui tem um modelinho de um plano de aula bem simples, que a gente pode olhar. É só colocar a data e um resumo da atividade que você pretende dar naquele dia. Quando você faz esse plano de aula resumido, você consegue ter uma organização dos conteúdos que você já deu para os seus alunos e dos conteúdos que você ainda vai dar para os seus alunos. Também, para facilitar essa questão do plano de aula, você pode criar um padrão para cada aula que você vai dar. Por exemplo, eu já falei por aqui e volto a repetir. No meu plano de aula, eu gosto de começar sempre pela correção da lição de casa. Depois da correção da lição de casa, eu passo para um resumo do que a gente viu na última aula. E aí sim acrescento a explicação da aula que eu quero dar.
Depois dessa explicação da aula que eu quero dar, eu passo para outra parte, que é colocar em prática o que eles acabaram de aprender. Então eu dou atividades e jogos lúdicos. Depois que a gente finaliza essa parte de memorização, essa parte das atividades, eu finalizo a minha aula com outra lição de casa, que aí eu deixo para corrigir na próxima aula. Então vira um ciclo. Esse é o padrão que eu tracei para as minhas aulas. Você pode traçar um padrão para as suas aulas. Porém, quando você tem esse padrão, fica muito mais fácil de você organizar o seu plano de aula. Então, o que você precisa fazer? Você já vai colocar aqui nesse exemplo aqui de plano de aula, você já vai saber o que você vai começar a aula fazendo, qual vai ser a estrutura, o que vai ser a maior parte do conteúdo da sua aula e como você vai finalizar a sua aula. Então, fica muito mais prático quando a gente cria esse padrão do plano de aula. E também fica muito mais prático quando a gente tem as anotações do plano de aula. É extremamente importante, até pela questão daquele exemplo que eu dei no começo desse vídeo. Quando a gente falou sobre aquela professora que esqueceu o pendrive em casa, isso, claro, pode acontecer com qualquer um de nós. Porém, se a gente tiver esse planejamento de aula, onde a gente vai anotar quais são os materiais, os recursos que a gente vai utilizar para aquela aula específica, é mais provável que a gente consiga se lembrar de levar os materiais para a sala de aula. Por exemplo, se você tivesse esse plano de aula anotadinho e você verificasse que você ia precisar do seu pendrive, com certeza, antes de sair de casa, você ia verificar se o seu pendrive estava na sua bolsa. Agora, quando a gente faz as coisas, entre aspas, por improviso, quando a gente dá a nossa aula no improviso, a probabilidade de a gente esquecer de levar alguma coisa para a sala de aula é muito maior. Além disso, o plano de aula ele também nos ajuda a utilizar o máximo possível do nosso tempo dentro da sala de aula. Às vezes, se a gente não faz o plano de aula, pode ser que a gente leve o conteúdo a menos, por assim dizer. O que eu quero dizer é que talvez a gente leve menos conteúdo do que a gente precise. Então, a gente vai ter aquele espaço de aula em que os nossos alunos vão ficar ociosos. E você sabe, alunos ociosos, é claro que eles vão querer conversar, eles vão querer andar pela sala de aula talvez, e vão querer começar a fazer alguma atividade diferente que pode se tornar uma bagunça na nossa aula. Por isso é muito importante a gente ter o plano de aula para a gente conseguir lidar com esses imprevistos que podem acontecer durante as nossas aulas. Também é nessa parte do planejamento que entra as nossas estratégias de ensino. Quando a gente está planejando uma aula, a gente consegue imaginar o que a gente vai querer utilizar naquela aula. Por exemplo, como eu falei para vocês, o meu plano de aula ele é organizado depois da explicação, eu dou uma atividade prática para o aluno e incluo os jogos lúdicos, as brincadeiras, aquelas brincadeiras com fundo educativo. Por isso, é nessa parte, quando eu estou planejando a aula, que eu consigo pensar nas ideias para levar para os meus alunos em sala de aula. Então é muito importante tirar esse tempo para a gente planejar a aula. Quanto mais a gente planeja a aula, mais fácil fica para nós, mais a gente consegue aproveitar o tempo, mais a gente consegue trabalhar a matéria com os alunos. O terceiro passo é evitar trocar de bolsa ou de sacola quando nós formos para a sala de aula. Porque o que pode acontecer? Às vezes a gente está tão acostumado com uma bolsa, com uma sacola específica, que a gente coloca lá tudo que a gente precisa. Então vamos supor que um dia a bolsa ou a sacola não estava combinando com a sua roupa e você resolveu trocar de bolsa. E o que acontece? Quando a gente troca de bolsa, a gente pensa em sempre colocar somente o material necessário ali dentro. E quando a gente faz isso, a probabilidade da gente esquecer de colocar alguma coisa importante é grande. O que já aconteceu várias vezes comigo, até, por exemplo, foi de eu trocar de bolsa e esquecer a chave do meu armário na outra bolsa. Ou eu trocar de bolsa e esquecer o meu pendrive na outra bolsa. Tudo isso são coisas que podem acontecer. Por isso é muito importante a gente evitar ficar trocando sempre de bolsa, do material, do estojo, porque a gente pode esquecer coisas importantes que vão ter um objetivo na nossa aula. E com relação a essa questão também da sacola e da bolsa que a gente leva para trabalhar, a gente pode criar tipo uma listinha de coisas que a gente quer dentro dessa bolsa. São coisas que a gente vai poder usar em caso aconteça alguma emergência. Por exemplo, eu até anotei algumas coisas aqui. Uma coisa que eu sempre preciso é do meu carregador dentro dessa bolsa. Geralmente eu preciso de um pendrive, também levo um caderno para fazer as minhas anotações. Preciso também de post-it, aqueles bloquinhos de nota autoadesivas. Eu costumo utilizar eles às vezes para fazer anotações em redações dos alunos, ou então eu coloco no caderno deles com alguma nota, alguma observação que eles vão precisar fazer no exercício, naquela matéria. Também na apostila do professor que eu utilizo,
Eu coloco também algumas anotações no post-it. Então é uma forma da gente manter a página preservada sem precisar ficar riscando. Outra coisa também que eu sempre gosto de levar na minha bolsa é a caixinha de som. Aquela caixinha de som, aquela menorzinha mesmo, que às vezes quando eu quero mostrar algum vídeo para os alunos, ou quero passar alguma música ou alguma história, eu posso passar direto na minha caixinha de som. Eu não preciso ficar me preocupando se na escola tem ou não um rádio que funcione, se a escola tem esses recursos. Eu já posso levar a minha própria caixinha de som, porque assim eu tenho mais segurança na minha aula. O quarto ponto, que é um dos mais importantes, é a gente ter um caderno pessoal de anotações. O que seria esse caderno? Eu coloquei até um exemplo aqui, que tem já os post-its que a gente acabou de falar. E nesse caderninho a gente vai manter as nossas anotações organizadas. Então, quando a gente estiver na aula, quando a gente estiver dando a nossa aula, a gente pode fazer anotações nele. Por exemplo, vamos supor que a gente solicitou um trabalho para os nossos alunos apresentarem e não deu tempo deles apresentarem todos nessa aula. Então, eu já posso anotar nesse caderninho quais foram os alunos que se apresentaram, quais são os alunos que faltam se apresentar. Ou então, vai ver que eu estou conversando com os meus alunos e a gente combinou de fazer um passeio para algum lugar com uma finalidade educativa. Então, eu posso anotar nesse caderninho, por exemplo, observação, conversar com a coordenadora sobre o passeio. Ou então, observação, estou planejando fazer isso na data tal. Também vamos supor que algum aluno teve um comportamento inadequado e a gente conversou com o aluno nessa aula e a gente espera que ele melhore na próxima aula. Então, eu posso anotar nesse caderninho, conversei com o aluno, conversei assunto tal, tal, tal. É importante a gente fazer essas anotações como se fosse uma espécie de diário de tudo que vai acontecendo durante a nossa aula, porque assim facilita a gente se lembrar daqueles alunos que melhoraram de comportamento, também daqueles combinados que a gente faz com as nossas turmas. Às vezes a gente combinou alguma coisa para a aula que vem, a gente pode deixar anotado nesse caderninho. Ou então a gente prometeu alguma recompensa para a turma por conta do bom comportamento deles, também podemos anotar nesse caderninho. Agora, uma coisa importante a gente ressaltar aqui: se durante a aula você não conseguiu fazer as suas anotações, é importante você fazer isso enquanto você ainda está com a cabeça fresca, com a mente fresca, por assim dizer. Então, se você não conseguiu anotar durante a aula, é importante que assim que você chegue em casa, que você consiga sentar para anotar essas informações, você faça isso o mais rápido possível. Porque assim você vai ter mais lembranças, mais memória do que aconteceu na aula e vai conseguir anotar a maior quantidade de detalhes possíveis. E quanto mais detalhes a gente anota, mais fácil fica da gente se programar, da gente se lembrar de fazer alguma coisa talvez para a próxima aula. Inclusive, esse caderninho de anotações pessoais, ele está de acordo com uma das aulas que eu dei aqui nos meus vídeos. Eu falei sobre a gente pesquisar mais sobre o que interessa aos nossos alunos. Então, às vezes, seus alunos falaram alguma coisa algum filme que interessa a eles, algum jogo que interessa a eles, você pode manter as anotações aí no seu caderninho, porque aí depois, quando você for planejar uma aula voltada para o interesse dos seus alunos, você já vai saber qual era o nome do filme, você vai saber qual era o nome do jogo, você não vai ficar perdido no seu planejamento. Você pode partir do princípio do que eles falaram para você, que eles gostam, que eles se interessam, do assunto que eles querem ver na sua aula. Por isso é muito importante a gente ter sim um caderninho para a gente ir fazendo essas anotações e não se perder no nosso planejamento. Então, o quinto passo ele também é muito importante, que é mantenha o diário de classe atualizado. O que eu quero dizer? Não deixe para fazer o seu diário de classe lá no último dia do semestre, quando a coordenadora já está pedindo pela milésima vez para você entregar o seu diário de classe. É importante você manter o seu diário de classe sempre atualizado, porque o que acontece? Muitas vezes eu já vi professores tendo que levar para casa serviço, ter que passar a noite toda, virar à noite, escrevendo diário de classe, porque deixou tudo para a última hora. Quando você deixa para preencher o seu diário de classe na última hora, você acaba tendo dor de cabeça e perdendo muito tempo. Então, deixe sempre o seu diário de classe atualizado. Se possível, faça sempre no mesmo dia que você terminou de dar suas aulas, deixe o seu diário de classe atualizado. Assim vai ser mais fácil para você e também para a vida dos outros gestores da escola. O sexto passo é se organizar com pastas e caixas. Ou seja, separe algumas pastas e algumas caixas, até aquela caixa que é bem comum da gente encontrar e ela é baratinha também, é aquela caixa box. Ela vem desmontada, a gente monta ela, que eu acho que essa da ilustração é essa azul. Ela tem também naquele outro material dela.
E a gente tendo essas caixas box e também as pastinhas divididas vai facilitar muito. Se você não tem ideia em como que você pode dividir essas pastas, eu anotei aqui algumas coisas que me ajudam. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma organização na nossa mesa, pode ser naqueles porta-documentos, ou a gente pode ter uma pasta exclusiva só para isso, que a gente pode organizar em 4 pontos, em 4 aspectos. Um, que é arquivar ou guardar os documentos. Então, todos os documentos que você receber, às vezes o aluno te devolveu uma atividade, você já corrigiu, já passou para o boletim, e você precisa arquivar, talvez no portfólio do aluno, então você vai colocar nessa pasta que é arquivar ou guardar. Depois nós temos a pasta corrigir. Sabe aquela atividade que você ainda vai corrigir, que o seu aluno entregou talvez aquelas redações? Você vai colocar tudo nessa pasta denominada corrigir. Depois que você corrigiu essas atividades todas e agora você precisa entregar para o seu aluno, então nós vamos criar outra pasta com o tema entregar. Tudo que for para entregar, seja para coordenação, seja para o seu aluno, vai para aquela pasta entregar. E por último, nós temos a pasta copiar, que seria uma pasta para xerox. Então vamos supor que você tem uma matriz que a gente fala, né? Uma folha daquelas que tem a atividade que você quer passar para os seus alunos, você vai manter naquela pastinha, que vai ser aquela pastinha que você vai deixar na secretaria ou vai levar numa copiadora para gerar mais cópias daquele material. Então é importante a gente separar essa organização em 4 pastas. Então na pasta que a gente vai arquivar ou guardar, que são aqueles documentos que a gente vai arquivar ou guardar, a pasta de correção, que são aqueles documentos que a gente vai corrigir ainda, a pasta de documentos para entrega, que são aqueles que a gente vai devolver para os nossos alunos ou para a coordenadora, para a gestão da escola. E por último, aquela pastinha de documentos que a gente vai querer copiar, que vai querer tirar xerox. Então a gente vai deixar tudo dentro dessa pastinha. Essas pastinhas vão ser aquelas mais práticas que a gente precisa ter organizado sempre. Seja lá na nossa casa, naquele espaço do nosso escritório, seja na nossa bolsa de professor, a gente precisa ter isso organizado, vai facilitar muito, vai te poupar tempo. E esse aspecto da organização, de estar tudo em caixas, de estar tudo em pastas, é muito prático, porque quando, vamos supor que a coordenadora precisa de um exercício que você já arquivou, você já vai saber onde está. Por isso, sempre separe por qual foi a data, qual foi a turma que fez aquela atividade. Assim vai ficar muito mais fácil de você localizar. E também, quando a gente está trabalhando num espaço, num ambiente organizado, o nosso trabalho ele flui, a nossa criatividade ela aumenta. É muito importante a gente sempre focar nessa questão da organização também do nosso espaço físico. Agora nós vamos para o nosso 7º passo, que é traçar um objetivo com os nossos alunos. Essa questão da gente traçar um objetivo com os nossos alunos é muito importante, porque faz com que eles entendam o porquê eles estão estudando aquilo, por que a gente está pedindo para eles fazerem tal atividade, por que a gente está pedindo essa lição de casa, faz com que o aluno ele fique mais motivado, ele fique mais interessado naquilo que a gente está explicando. Por isso a gente pode traçar sim o objetivo junto com eles. Então talvez o objetivo seja que a nossa turma consiga melhorar suas notas, talvez o nosso objetivo seja que os alunos eles aprendam tal matéria até tal data. A gente pode traçar várias metas, vários objetivos junto com eles. Então a gente pode criar um cronograma junto com eles, eles vão amar ter esse controle também do que está acontecendo nas aulas de inglês, né? Então eles vão saber o que está acontecendo, o porquê a gente está fazendo isso. A gente cria um cronograma com eles, junto com eles, do que a gente está precisando que eles façam, do que eles precisam fazer para alcançar os objetivos deles. Então nesse cronograma a gente vai colocar as coisas que eles precisam fazer, as coisas também que a gente vai fazer por eles quando eles atingirem o objetivo. Então, por exemplo, como que a gente vai recompensar esses alunos que conseguiram melhorar as notas? Será que a gente pode levar eles para algum passeio próximo da escola? Ou será que a gente pode levar eles para a sala de vídeo, passar algum filme que tenha algum fundamento educativo? Ou então até mesmo algum filme que seja só recreativo e depois eles façam só um resumo em inglês para a gente? A gente pode traçar várias recompensas para os nossos alunos atingirem as metas, os objetivos. E claro, para nós professores também é muito importante a gente traçar um objetivo. A gente precisa saber o porquê que a gente está ensinando aquilo para os nossos alunos. Então a gente precisa ter metas e objetivos para aquela turma. Às vezes é uma turma que está com mau comportamento, o objetivo é que eles melhorem o comportamento. É uma turma que está participando pouco, o nosso objetivo na aula então vai ser fazer com que os alunos participem mais.
a gente precisa ter esses objetivos, essas metas, porque só assim a gente consegue ser organizado com o nosso plano de aula, com o nosso planejamento do bimestre, com o nosso planejamento do semestre, e a gente consegue acompanhar conforme eles vão se desenvolvendo. Além disso, essa questão da gente fazer esse cronograma, esse objetivo junto com eles, fortalece a nossa relação com eles, a gente se torna mais próximo deles. E essa proximidade faz com que os alunos confiem mais na gente e eles ficam mais propensos a nos ajudar durante as aulas, eles ficam mais propensos a serem mais participativos, a querer falar as opiniões deles, a querer se expressar mais. Por isso é importante a gente trabalhar junto com os nossos alunos também. Então, no episódio de hoje, a gente viu 7 passos de como você pode começar agora mesmo a se programar, a ser mais organizado. E essa questão da organização, ela afeta nitidamente tanto no comportamento dos nossos alunos, quando eles percebem que nós professores estamos organizados, que nós sabemos o que estamos falando, que nós temos um cronograma, que nós temos um planejamento para a aula com eles, eles passam a nos respeitar mais, porque eles percebem que aquilo envolveu o nosso tempo, aquilo envolveu o nosso esforço. Então é natural que a gente exija que eles também se esforcem nas nossas aulas, entende? Se a gente chega lá sem um planejamento, sem uma organização, a gente começa a fazer coisas aleatórias, os nossos alunos também entendem que eles também podem fazer coisas aleatórias, que eles não precisam se dedicar, não precisam passar aquele tempo na nossa aula. Por isso é importante sim. Além disso, a gente também passa muito mais confiança para os nossos alunos, eles começam a nos respeitar também pela nossa confiança. Quando a gente fica confiante no que a gente está falando, a gente passa uma autoridade. Então os nossos alunos ficam propensos a nos respeitar mais e a querer participar das nossas aulas. Por isso, comece agora mesmo a aplicar esses 7 pontos, comece agora mesmo a ser mais organizado, não deixe que essa nossa fraqueza de super-heróis atrapalhe na nossa jornada. Certo? Então vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!